O jovem Sansão, ele foi chamado por Deus para uma missão, a missão de livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Mas, segundo os seus passos, ele quis trilhar o seu próprio caminho. Vamos trabalhar sobre Sansão neste vídeo e algumas lições que nós vamos aprender com este homem de Deus. Fique comigo e vamos para o vídeo. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui o presbítero Gil, de volta para mais um conteúdo no canal, o canal Escatologia Bíblica, e hoje nós vamos trabalhar acerca de um homem muito conhecido no nosso contexto histórico, no nosso dia a dia, nas nossas mensagens. Eu estou falando de Sansão, filho de Manoá, com uma mulher estéril, de uma tribo, a tribo de Dan. E este homem, desde que ele nasceu, ele já foi separado. Quando nós olhamos para Juízes, capítulo 13, o Senhor envia o anjo e o anjo fala com esta mulher estéril que ela vai dar à luz. Porque Deus, ele tem poder para isto. Nós temos textos e referências bíblicas. Por exemplo, Sara era estéril, né? Nós temos textos como a nossa irmã Ana. Então, o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que pedimos e muito mais além do que pedimos ou pensamos. Então, o anjo do Senhor visita esta mulher estéril e algumas ordens ali para ela, e ele vai dizer que o menino vai ser nazireu de Deus e ele não vai poder passar navalha na cabeça, Sansão não vai poder beber bebida forte e ele também não vai poder, né, tocar em nada impuro. Então é dada ali a ordem para esta mulher e ela vai falar com seu esposo, né? Porque toda mulher sábia, toda mulher brilhante, ela divide com seu esposo experiências espirituais maravilhosas da parte do Senhor. Este menino, ele vai nascer. Ele nasce em um lar cristão. Ele tem tudo para dar certo. Há uma promessa na vida deste rapaz. Porém, Sansão começa a declinar naquilo que o Senhor o chamou. Como assim? Vou fazer a leitura de um texto, Juízes capítulo 14, o versículo 8 e o versículo 9. Olha só o que está escrito, para os irmãos entenderem melhor. E depois de alguns dias voltou ele para torná-la, e apartando-se ao caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo do morto do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou nas suas mãos, e foi andando e comendo dele, e foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel. E comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Perceba aqui que das coisas que ele não podia fazer, ele fez. E uma dessas é tocar em algo impuro. Deus chamou Sansão para um caminho para livrar o povo das mãos dos filisteus, e ele trilhou seu caminho para Tima, descendo para Tima, e no meio do caminho ele é atacado por um leão. A primeira aplicação que o Senhor quer fazer em nossas vidas é o seguinte: quando a gente trilha o nosso próprio caminho segundo os nossos passos, nós vamos encontrar lutas desnecessárias pela frente. Não era para Sansão enfrentar esta luta com o leão. E quantos de nós estamos enfrentando lutas e muitas das vezes dizemos que é prova do Senhor, que o Senhor está provando, mas na realidade são consequências de atitudes e decisões erradas que nós tomamos. Então a primeira aplicação devocional para a nossa vida, inclusive para a minha também, estarmos atentos às decisões do Senhor. Se o Senhor nos chamou para cá, nós não vamos para lá, tá certo? E ele vai, o leão o ataca, ele mata o leão, o Senhor se apodera dele,
o Espírito do Senhor, e ele, sem nada nas mãos, rasga o leão como se o leão fosse um cabrito. E ali ele vence o leão. Porém, o leão, um dos animais mais fortes que nós conhecemos, ele não conseguiu vencer Sansão pela sua força, mas ele não vai se dar por vencido. Ele vai colocar um enxame ali, e esse enxame, Sansão vai voltar e vai tocar no enxame. O enxame está cheio de mel. E este mel, o mel é doce, é gostoso, é maravilhoso, porém está em um lugar proibido para ele. Porque o meu inimigo e o teu inimigo, ele tem essas estratégias de colocar coisas doces, atrativas e atraentes em lugares proibidos. Esta palavra que o Senhor colocou. Então, cuidado com os mels da vida que nós vamos encontrar. Cuidado com os mels que o inimigo costuma colocar para tirar homens e mulheres de Deus do caminho. E quando Sansão toca no mel e come, ele comprometeu seu ministério. E ele comprometendo o seu ministério, ele deveria, pela lei, ele deveria comparecer diante do sacerdote, e o sacerdote ia raspar a sua cabeça. Raspando a cabeça era um sinal que ele recomeçou diante do sacerdote. Mas Sansão não quis. E quando ele não quis, ele continuou de cabelo grande. As pessoas olhavam para ele e diziam: que homem forte. Porém, dentro dele estava comprometido. Não é assim mesmo? Quantos de nós aparecemos de cabelos grandes e as pessoas olham para mim, olham para você e diz: que homem forte, que mulher forte, o ministério dela é poderoso, o ministério dele é poderoso, porém dentro de nós sabemos que tem algo comprometido. O Senhor está falando através deste vídeo, me chamando, Ele chamando a atenção para nós pensar, refletir naquilo que estamos vivendo diante da tua presença. E Sansão, ele não vai falar nada para os pais e não vai comparecer diante do sacerdote. Ele vai ficar ali pousando de forte, porém chega um momento em que Dalila vai chorar para ele por 7 dias e ele vai se comover e vai contar o seu segredo. Porque nós não podemos contar o nosso segredo que nós temos com Deus. Quando você conta o seu sonho, o máximo que os ciumentos e invejosos vão fazer é te vender como escravo. Porém, no final você vai governar. Quando você conta o seu sonho para pessoas invejosas e ciumentas, o máximo que elas podem fazer é te jogar dentro de uma cisterna. Porém, assim diz o Senhor, a cisterna está vazia, você não morre afogado. Receba esta palavra. Mas quando você revela a senha do segredo que você tem com Deus, aí você não vai cair numa cisterna e nem vai ser vendido como escravo. Aí você vai sofrer vergonha no colo de Dalila e no templo de Dagon. E Sansão agora está envergonhado no templo de Dagon. Ele está igualzinho à igreja de Laodiceia, e o Senhor Jesus deu um diagnóstico poderoso para esta igreja. Ele chamou esta igreja de pobre, cego, miserável e nu. É assim mesmo que Sansão está, envergonhado no templo de Dagon. Ele está cego porque ele cobiçava demais. Nós cristãos não podemos entrar pela cobiça dos olhos, pela soberba da vida. Nós não podemos entrar por este caminho. Ele cobiçou demais e Deus permitiu que seus olhos fossem vazados. Você vai encontrar em Juízes, capítulo 16, ali no finalzinho ali da sua morte. Então, ele está nu e girando onde? No moinho da vida. Só que naquele moinho da vida, ele se arrependeu e pediu força a Deus, porque o Senhor
Ele olha para o meu e para o teu coração, para a nossa intenção. Se há um arrependimento verdadeiro, não importa a sarjeta, não importa a lama, não importa a dificuldade que você esteja, o Senhor estende a mão e firma os seus pés de pé. Receba esta palavra em nome de Jesus. Ele pediu força a Deus e o Senhor deu, porque o Senhor está sempre pronto para restaurar o nosso ministério quando a gente se arrepende de coração. E ali ele vai cumprir o seu ministério. Ali ele derruba aquelas duas pilastras, ele pediu força e Deus deu, e com aquela força ele empurra as pilastras e ali ele acaba o seu ministério e ele cumpre. As pessoas ali vão morrer e ele vai cumprir o seu ministério. Há uma pergunta: precisava ser desta forma? Não, não precisava ser desta forma. Mas ele caminhou segundo os seus próprios passos e aí ele terminou desta forma, cumpriu o ministério. Sansão não se suicidou, Sansão agiu como um bombeiro, como um militar, que para cumprir a sua missão, ele cumpre a missão e perde a sua vida. Isto pode acontecer, aconteceu com ele, porém não precisava ser assim. Então, que fique para mim, para você, esta reflexão através deste vídeo, deste canal, que nós possamos obedecer, porque a obediência é melhor do que o sacrifício, disse Samuel no capítulo 15 do seu primeiro livro, no versículo 22. Obedecer é melhor que sacrificar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Se Ele tem algo com você, Ele te chamou. Não resista, ceda, faça como fez Maria, eis-me aqui. Faça como fez Isaías, eis-me aqui. Tá certo? Que o Senhor te guarde, faça crescer o teu ministério, a tua família. Que você seja protegido, seja protegida para a glória de Deus Pai. Se este vídeo te ajudou, edificou a sua vida, compartilhe no seu grupo de amizade, nas suas redes sociais, para que outras pessoas sejam edificadas. Quem sabe eu não conheço, mas você que está me assistindo, está me vendo, conhece pessoas que têm ministério, mas que está caminhando um caminho errôneo. Envie esse vídeo para ela. Quem sabe você pode salvar uma pessoa de um caminho errado. Eu vou ficando por aqui. Quero desde já agradecer a sua audiência, a sua atenção. Meu muito obrigado. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.